Salmo número 11. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã de domingo. No Senhor me refugio, como então vocês dizem à minha alma: fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus. O Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 11, nós queremos falar sobre conservando os fundamentos. Pessoas, famílias e sociedades, elas são sustentadas por fundamentos, por alicerces, raízes. Nós precisamos perceber, nós precisamos discernir se nós estamos vivendo debaixo de verdadeiros fundamentos, de verdadeiros alicerces, ou se nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. O verdadeiro fundamento que uma pessoa, uma família e uma cidade deve construir a sua vida é a obediência à palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Fundamento não é a Bíblia, fundamento é praticar a Bíblia. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7, quando ele termina o sermão do monte, dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras estas e as pratica, é um homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. O texto do Salmo 11, Davi diz o seguinte, no versículo número 3: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Amado, se a tua vida e a minha estiverem debaixo de um fundamento equivocado, nós vamos desmoronando, enfraquecendo, o vento sopra e nós vamos caindo. Por isso, quando Jesus fala que o vento vai vir, ele diz: o vento vai vir sobre os que ouvem e praticam, e também os que ouvem e não praticam. O vento vem sobre todas as pessoas, casas, sociedades, independente quem somos. Os ventos, as provações virão, mas Jesus diz: a casa que foi construída sobre a rocha permanecerá, e a casa que é construída sobre a areia vai cair. Jesus não está falando de uma possibilidade, ele está falando de uma realidade. As pessoas que tropeçam, que se afastam, ou que permanecem no nosso meio, mas fracas, superficiais, porque não estão construindo a sua vida nos fundamentos. Se não tivermos fundamentos, raízes, se não tivermos alicerces, o que poderá fazer o justo? Ninguém pode nem te ajudar muito, porque se você está colocando o seu fundamento, a sua vida, em alicerces errados, ouvindo a palavra e não praticando, ou acreditando, confiando naquilo que não é para confiar, tendo convicções erradas, fundamentos errados, como hoje a sociedade está colocando novas ideologias, novos fundamentos para a família, para identidade sexual. As mudanças dos fundamentos da sociedade têm tornado as nossas sociedades verdadeiro caos em todos os sentidos. E aí o texto nos mostra quais são os verdadeiros fundamentos que nós devemos construir a nossa vida. Vamos ver no Salmo 11. Primeiro, nós devemos construir a nossa vida numa confiança plena e absoluta no Senhor. Nós devemos confiar plenamente no Senhor. O versículo 1 é interessante, porque Davi começa afirmando: no Senhor eu me refugio, e ele diz: como vocês então dizem a minha alma para fugir como um pássaro? A ideia é que Davi, diante de algum tipo de guerra, de perseguição, as pessoas, os conselheiros falaram: fuja, some,
Ele diz: como eu vou fugir? O Senhor é a minha confiança. Eu confio no Senhor. Isso tem que ser fundamento na nossa vida. Porque às vezes nós confiamos nas pessoas, nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos no dinheiro, nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Nós às vezes confiamos nas nossas experiências do passado que nós já tivemos com Deus e vencemos. Amado, confie no Senhor e ouça o que Deus quer falar com você nesse momento, em cada nova situação que você enfrenta. Isso é fundamento, confiar nele, confiar no Senhor, saber quem Ele é, saber o que Deus Ele tem para a sua vida. Segundo lugar, o segundo fundamento aqui do Salmo 11, que nós precisamos construir a nossa vida, é a certeza de que todos serão provados. Todos serão provados. É uma certeza que eu preciso ter. Todos serão provados. Ah, mas aquela pessoa faz a vontade de Deus, vai ser provado. Ah, mas aquele ali Deus usou, vai ser provado. E aquele ímpio, Deus também prova. Deus prova a todos. E aí no Salmo 11, você pode ver isso no versículo 5. O Senhor põe à prova. A gente não gosta de ler. A gente gostaria que estivesse, o Senhor põe à prova o ímpio. Não, fala o justo e o ímpio. Ontem eu escrevi algo numa rede social e alguém falou: como você sabe o que eu estou passando? Você descreveu como se eu estivesse profetizando. Eu falei: porque todos nós somos filhos de um mesmo pai e que estamos numa mesma escola e que só temos provas diferentes, mas o que Deus está aperfeiçoando é a mesma coisa, o nosso caráter. Deus vai aperfeiçoando o nosso caráter através das provas que nós passamos. Ele vai confrontando as nossas motivações. As provações, elas vêm como um teste para a nossa motivação. Se você está motivado a buscar o Senhor, e aí de repente algo acontece e você desiste, é porque a tua motivação não era o Senhor. A tua motivação era uma bênção, uma vitória, ou se sentir bem. E aí a provação vem para purificar as nossas motivações, purificar nosso caráter. É o fogo do ourives que purifica-nos para que nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Isso deve ser um fundamento dentro do nosso coração. Todos nós seremos provados. No mundo tereis aflições. O apóstolo Pedro diz: olha, provações iguais às vossas estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada na terra. Você tem prova, querido? Todos temos, cada um numa área, mas a mesma essência da prova. A prova serve para nos purificar e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Esse fundamento precisa ser muito claro, porque quando nós temos uma igreja triunfalista, como muitos hoje no Brasil, que não aceitam ser provados, questionam Deus, questionam a igreja quando a gente passa por uma luta, questionam a oração que fizeram por ele, que não resolveu. Ele diz: por que não resolveu, querido? Nós seremos provados. Terceiro lugar, terceiro fundamento que nós precisamos ter claro no nosso coração, é que o nosso Deus é justo e vai julgar toda impiedade. Precisa ser um fundamento. Deus é justo. E sabe com quem Deus é justo? Com você, comigo, com todos. Deus é justo. Ele não vai ceder à minha vaidade, à minha corrupção, à minha iniquidade. Deus é justo. Deus não tem compromisso com você, amado. Ele tem compromisso com os princípios dele, com as verdades dele. Se eu e você andarmos nas verdades de Deus, Deus vai manifestar a sua graça de maneira especial na nossa vida. Ele é justo. Nós não podemos perder isso de vista, porque às vezes nós começamos a achar que Deus é evangélico, que Deus, Ele nos trata a nós individualmente de maneira preferencial. Deus não tem filhos prediletos. Deus não é evangélico. Deus, Ele é santo, todo-poderoso, justo, fiel. Isso tem que ser fundamento. Eu preciso entender que eu sirvo a um Deus, graças à misericórdia dele, nós servimos a um Deus que é justo. Já pensou um Deus injusto, que faz o que bem quer na hora que bem entende? Deus é justo. Você quer o favor de Deus na tua vida? Faça a vontade de Deus, obedeça ao Senhor, se alinhe ao coração dele. A justiça de Deus, ela é maravilhosa, mas também é assustadora. É maravilhosa porque quando nós praticamos a verdade, nós sabemos que Ele vai nos guardar e nos abençoar. Mas é
assustadora, porque ele vai julgar toda impiedade. Olha aí comigo, versículo 4, Davi insiste em afirmar esse fundamento: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, ele está vendo tudo, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Você já sabe o que é sondar no hebraico, porque nós temos falado aqui em alguns momentos. Deus desvirar, revirar, é Deus mostrar a face oculta do nosso coração. Nós precisamos entender que o nosso Deus vê todas as coisas. Isso deve gerar em mim não medo, mas temor, e também certeza de que Ele vai julgar toda impiedade. Versículo 4, o versículo 6: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, o vento abrasador será a parte do cálice deles. Ainda que aparentemente a justiça de Deus não esteja sendo manifesta, às vezes de maneira automática, porque às vezes nós questionamos por que Deus não vem intervindo em questões que são óbvias de injustiça na sociedade, nos relacionamentos, porque Deus é misericordioso com eles, como é conosco. Mas a misericórdia de Deus não significa que não haverá um momento onde Ele vai julgar toda impiedade, toda a vida no pecado deliberado. Versículo 7 diz aí mais uma vez: por ser justo o Senhor ama a justiça. Por ser justo o Senhor ama a justiça. Isso é fundamento na minha vida espiritual. Eu preciso saber que Deus é justo e Ele ama a justiça. Por isso, amado, nós precisamos amar quem Deus é e amar o que Deus ama. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida plena? Ame quem Deus é e ame o que Deus ama. Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor. Ame quem Deus é, não só o que Deus te dá, não as coisas. Nós nos apegamos às coisas, aos sentimentos. Nós precisamos amar quem Deus é e amar o que Ele ama. E Ele é justo. E sabe por que nós estamos diante de Deus e Ele ouve as nossas orações? Porque o sangue de Jesus nos justifica. A Bíblia diz que Jesus é o justo e justificador de todos que se aproximam dele crendo. Ou seja, Deus ouve a minha oração não porque eu sou 100% correto, mas porque eu me escondo no sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus que me purifica, me perdoa e me renova a cada dia para eu viver uma vida coerente com o Evangelho. E em último lugar, para concluir, quarto fundamento que nós precisamos ter na nossa vida, para a gente não fugir diante das lutas e perseguições como um pássaro. Eu não preciso fugir porque eu tenho fundamento, eu tenho raiz. O quarto fundamento é: eu nasci para adorar a Deus. A minha vida tem um propósito: adorar a Deus. Nós precisamos ter certeza disso, convicção disso. Olha o texto bíblico como termina o Salmo 11: por ser justo o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. O que é contemplar a face de Deus? É adorá-lo. Os retos, o fundamento da vida daqueles que conhecem a Deus é a convicção que nós nascemos para adorá-lo, nós nascemos para conhecê-lo, nós nascemos para se relacionar com o Pai, nós nascemos para contemplá-lo com os olhos do coração. Porque adoração é ver Deus, é olhar para Jesus, é olhar com os olhos espirituais, é amar quem Ele é. Adorar é buscar a Deus por amor a Ele. Ou seja, fundamento da vida do verdadeiro Filho de Deus é a certeza que nós nascemos para adorá-lo. Davi vai falar isso tantas vezes. Por isso o Salmo 11 começa dizendo: vocês estão me aconselhando a fugir? Mas eu não vou fugir, porque o justo tem fundamentos, e os ventos vão soprar, mas você vai permanecer firme, inabalável, porque você está firmado no Senhor. Os ventos não derrubam as árvores, os ventos mostram as árvores
que são enraizadas, que têm força, que são saudáveis e permanecem. Os ventos mostram a nossa verdadeira raiz. Se a nossa raiz está no Senhor, não seremos abalados. Agora, se a raiz está apenas em emoção, em conhecimento no intelecto, em religiosidade ou em convicções equivocadas, nós vamos enfraquecendo, vamos caindo, vamos tropeçando, mas que a palavra do Senhor nos encoraje nessa manhã, porque a Bíblia diz também que o justo pode cair, mas o Senhor o levantará. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor te segura pela mão. Estenda as mãos e clame ao Senhor, Ele é poderoso para te levantar novamente e te estabelecer nos verdadeiros fundamentos, no verdadeiro alicerce, que é viver, praticar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é o firme fundamento. Quando ela é praticada, Pai, nós construímos a nossa vida na rocha. Jesus é a pedra angular, e nós queremos, Pai, como igreja do Senhor, filhos do Senhor, ter uma vida edificada, fortalecida nos verdadeiros fundamentos. Senhor, restaura nosso coração nessa manhã, nossa mente, que a palavra do Senhor venha a estar nos purificando e removendo talvez em nós aqueles fundamentos errados e aprofundando os verdadeiros fundamentos em nosso espírito, nos mostrando a cada dia, Pai, quem Tu és, e nos ensinando a amar quem Tu és e aquilo que o Senhor ama. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos a fugir diante das lutas, mas que nós venhamos a permanecer no Senhor, confiando no Senhor e em quem Tu és. Muito obrigado, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.